acho que faz mais ou menos um ano e pouco, acho que quase 2 anos, que eu estou com esse livro parado na estante. E enquanto eu estava lendo esse livro, eu ficava pensando basicamente o seguinte: eu bem que poderia ter começado a ler esse livro antes, porque os ensinamentos são muito bons. Só que aí ao mesmo tempo eu ficava naquela, eu acho que eu era a pessoa errada para o livro certo, e por incrível que pareça, você vai entender que isso que eu estou falando realmente é verdade, mas eu acredito que eu era a pessoa, quando eu comprei esse livro, eu era a pessoa errada para o livro certo e hoje eu sou a pessoa certa para o livro certo. Esse livro mudou, sei lá, mudou minha mentalidade completamente. Isso que eu estou falando para vocês está até aqui nesse livro. Ontem eu tive a oportunidade de ler esse livro, finalmente. Eu vim pro apartamento e trouxe um monte de livros para ler, sem ninguém para me incomodar, sem trabalho, sem nada, só leitura. E aí, basicamente, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a ler esse livro. É um livro pequeno, de 174 páginas. Comecei a ler ontem, passei o dia todo lendo ele e terminei ontem. Demorou um pouquinho porque eu fui fazer anotações e tentar extrair o que eu pude extrair de melhor desse livro aqui. E é por isso que eu resolvi fazer um vídeo comentando os principais pontos para vocês. Eu não fiz um roteiro para esse vídeo, então peguei ele agorinha e dei uma leitura novamente, passei assim aos pontos principais que eu tinha grifado. E algo que me chamou a atenção logo de primeira, nas primeiras linhas, foi o seguinte: eu sempre digo, não basta estar no lugar certo e na hora certa, você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E quando eu comprei esse livro aqui, eu não era a pessoa certa para o livro certo. Os ensinamentos desse livro eu ia pegar e, como de outros muitos livros que eu já comprei, ia socar lá no fundo da cartola, para não falar outro nome. E era basicamente isso. Só que esse livro aqui ele começou me chamando a atenção por quê? Logo de primeira, ó, ele é dividido em duas partes, eu já adianto para vocês. Na parte 1, o autor denominou, o Harvey, denominou de o seu modelo de dinheiro. Ó. Nessa primeira parte, o que ele vai fazer? Eu não sei se focou, eu não estou filmando com a frontal. Nessa primeira parte, ele vai te fazer e te apresentar a sua perspectiva de como você encara o dinheiro hoje e como que isso é resultado de vários fatores, principalmente dos fatores que você teve na infância. Ou seja, eu não fazia a mínima ideia, tinha um pouquinho de noção, mas não fazia a mínima ideia de que a maneira como os meus pais e as pessoas ao meu redor lidavam com o dinheiro influenciavam literalmente e diretamente na minha maneira de lidar com o dinheiro hoje em dia. Ele apresenta vários modelos e crenças que as pessoas têm. E essa parte aqui ela é importante, muito importante, porque se você não conhece o seu modelo de dinheiro, você não... e ele até fala aqui no livro, você não pode estar preparado para receber um outro determinado tipo de modelo. É basicamente isso. Ou seja, ele bate muito nessa tecla. O universo, ele odeia lugares vazios. Se você se torna um recipiente grande e extenso, o universo vai contribuir e trazer coisas para te encher, coisas boas no caso. Ele até cita um exemplo nesse livro aqui, que é o exemplo de uma gaveta ou de uma estante que você deixa vazia. Logo, aquela estante, aqueles livros estão cheios. Tá. Por que essa primeira parte ela é importante? Ele até tem boa parte dessa primeira parte é só falando sobre isso. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Olha só, você já ouviu falar que pessoas que desabrocham financeiramente, é basicamente isso, elas descobriram o seu modelo limitante de dinheiro e baseado naquilo, elas construíram uma nova mentalidade para alcançar novos objetivos. Nesse livro aqui, ele dá o exemplo de uma criança que vivia com seus pais que eles eram bastante mesquinhos. E aí, quando aquela criança se tornou um jovem, começou a ganhar dinheiro, ela fazia de tudo para gastar cada centavo para que, no fundo, ela não se sentisse igual aos pais dela. Ou seja, o motivo para ela ganhar dinheiro era basicamente para ela não ser igual aos pais dela, e isso fazia com que ela acabasse gastando rios de dinheiro e não tivesse sucesso financeiro. Pronto, acho que aqui está melhor. Ali fora estava muito sol. E dentro as formas que ele apresenta desses modelos de dinheiro, ele coloca algumas que eu vou citar aqui para vocês. Lembrando, eu não fiz roteiro, esse é só um vídeo que quem acabou de ler, está empolgado e quer compartilhar
o que acabou de conhecer, digamos assim. Tá, nós somos programados de várias formas, dentre elas a programação verbal, que é basicamente frases que você sempre ouviu ao longo da sua vida e de pessoas que te influenciaram a ter a mentalidade que você tem hoje. Ou seja, a sua forma de pensar hoje, basicamente, é influenciada pelas frases que você ouvia quando era criança, dos seus pais ou de pessoas que te influenciavam, que estavam no teu dia a dia. É basicamente isso. E aí, ao final de cada tópico desse, ele sempre escreve o seguinte, ó. Eu não sei se vai dar certo, eu vou ler. Declaração. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e ao meu sucesso. E depois de toda a declaração dessa, ele pede para a gente ler em voz alta: eu tenho uma mente milionária. A terceira são os episódios específicos, ou seja, ele até cita aqui no exemplo o caso aqui da esposa dele, que sempre que passava o caminhão de sorvete, ela ia e pedia para a mãe dela uma moedinha para comprar sorvete naquele caminhão. Aí a mãe dela sempre dizia: eu não tenho dinheiro, peça para o seu pai. Aí ela ia lá, pedia o dinheiro para o pai dela e o pai dela sempre dava uma moedinha para ela. Quando eles casaram, aí ele vai dizer que a única coisa que a mulher dele esperava dele era que ele fosse o cara que sempre desse dinheiro para ela. Só que agora, ao invés de moedinhas, eram $2.000. Ele vai citando aqui, ela estourava a fatura do cartão de crédito porque ela não se achava capaz de ser, digamos assim, autossuficiente financeiramente. Ela sempre tinha, mesmo que inconscientemente, a mentalidade de depender de outro homem. E, dentre esses episódios específicos, também tem aquelas frases que todo mundo que é pobre sempre ouviu. Mãe, a gente pode comprar aquele brinquedo? E aí os nossos pais sempre dizem assim: nós não temos dinheiro para isso. E aí vocês vão ter que ler para saber o que ele diz sobre isso. Eu também não vou dar tanto spoiler assim não. Ah tá, e sobre essa história da mulher dele, eu até cifrei aqui, marquei o livro. Tem muitos leitores que não gostam, mas eu marco todos os meus livros, porque as principais partes importantes. Citando de novo o caso dessa mulher dele, e a partir daqui que a gente vai para a parte 2 do livro, é basicamente o seguinte: certa vez a mulher dele chegou num shopping e ela viu uma bolsa com 25% de desconto. Ela logo viu que aquela bolsa combinaria muito bem com os sapatos dela. O que ela fez? Entrou na loja, viu o preço, que era de... Ele não diz aqui, ele só diz que é 25% de desconto. Aí ele diz o seguinte: você anda procurando, que ela pensou, né? Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou semana passada. Além disso, esse está no tamanho ideal. Compre-a. Ou seja, os arquivos mentais que ela tinha eram somente de compra. E aí ele cita aqui: na mente da minha mulher, essa compra fazia total sentido. Ela quer a bolsa e acredita que precisa dela, e ainda por cima que aquele é um grande negócio, porque estava com 25% de desconto. E a gente sabe que geralmente o que as lojas fazem é isso: o produto custava R$100, aí elas anunciam por 150, aí riscam e colocam R$100 com 25% de desconto. Aí você vai pagar os mesmos R$100 pensando que está fazendo um bom negócio, e na hora você está pagando o preço original do produto. Por que a parte 2 desse livro é tão essencial? Eu, particularmente, não tinha muitos arquivos relacionados a dinheiro. A minha família nunca tratou de dinheiro comigo da maneira como ele trata nesse livro. Eu me senti basicamente um filho que passou horas colhendo ensinamentos de um pai sábio. Eu não sei se tá legal a angulação, eu não tô me sentindo muito bem aqui. Eu acho que eu vou mudar de... Eu voltei para cá porque eu achei que a iluminação não estava muito boa. E aí, na segunda parte do livro, ele vai fazer basicamente o que todo mundo precisa. Ele vai apresentar 17 novos arquivos ao nosso cérebro sobre dinheiro, para que todas as vezes que a gente se propor diante de situações financeiras, o nosso cérebro já vai ter novos arquivos para tratar e lidar com aquelas determinadas situações. O arquivo de riqueza número 1 vai ser basicamente o seguinte: pessoas ricas acreditam que elas criam a sua própria vida. Ou seja, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia:
Na minha vida, as coisas acontecem. E aí ele vai citar o caso de pessoas que ganham na loteria, e logo, o que acontece com as pessoas? Elas voltam pro padrão de vida que elas tinham antes de ganhar o prêmio, ou muitas vezes até pior. Tem muitos vídeos na internet aí que mostram que ganhadores da loteria se tornaram mendigos. Isso é bizarro, porque aquelas pessoas ganharam, elas, como eu disse no começo do vídeo, elas eram um recipiente pequenininho e foram se enchendo cada vez mais. O que aconteceu? Transbordou e elas voltaram a conter somente aquilo que elas sabiam lidar. Ou seja, elas eram pessoas pequenas que ganharam uma fortuna de dinheiro muito grande e depois de determinado momento elas tiveram que gastar aquele excesso e ficaram só com a quantia que elas tinham a mentalidade para lidar. Já algo diferente acontece, como no caso do Donald Trump, que ganhou milhões e bilhões e perdeu cada centavo, só que um ano depois ele estava com o dobro da fortuna que ele tinha antes, porque ele tinha os arquivos necessários para fazer a fortuna de novo. E aí, quando ele tenta inserir esses 17 novos arquivos de riqueza que você vai ter que ler, por mais que eu passe horas e horas falando aqui, seria basicamente entediante. É muito melhor ler, a não ser que fosse horas e horas lendo para vocês aqui no YouTube. Mas eu vou citar alguns desses arquivos. O primeiro é basicamente um tapa na tua cara dizendo assim: pare de se vitimizar. Pessoas de mentalidade rica não se vitimizam. Arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. E aí é que ele vai dizer basicamente isso: pare de se vitimizar. Ele vai apresentar comportamentos inconscientes sobre que nós muitas vezes acabamos nos vitimizando. Eu estava passando aqui e aí eu vou lendo as partes que eu cifrei e vou explicar algo sem minhas palavras. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. E dinheiro é importante sim. Ele conta o caso aqui de uma pessoa que não se achava digna de receber tanto dinheiro, porque ela dizia basicamente assim: como eu posso ter milhões na minha conta enquanto outros não têm mais? Aí ele vai enquanto outros não têm nada. Aí ele vai e diz basicamente o seguinte: que não seria justo consigo mesmo você ter tanto dinheiro, porque você também não seria uma boca mais a alimentar. Que benefício teria no mundo e a todas essas pessoas se você não tivesse esse dinheiro? Que falta faria para elas? Aí outra coisa também que eu achei interessante é que ele vai dizer que as nossas igrejas dependem do nosso dinheiro, e se você for um fiel assíduo, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai ajudar. Ou seja, a riqueza ela não é mal, ela só potencializa aquilo que você já tem no seu interior. Se enquanto você é pobre, você faz mal a poucas pessoas, a riqueza vai fazer com que você faça mal a muitas pessoas. Da mesma forma que se você for uma pessoa boa, caridosa, você vai fazer caridade para muito mais gente. Ou seja, aquela pessoa já saiu com outra mentalidade, ela já saiu se sentindo digna de receber a fortuna que ela tanto trabalhava para ter. E aí, em decorrência disso, ela começou a ajudar muito mais gente. Claro. Tá, outra coisa que eu achei top demais nesses arquivos de riqueza foi o arquivo de riqueza número 10. Eu sei que a exposição deve estar só oscilando porque eu estou de frente para o sol, então às vezes passa uma nuvem e vai ficando mais escuro, mas é basicamente o seguinte: arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Ele diz basicamente que quem inventou que dar é melhor do que receber era basicamente burro, porque dar e receber são duas faces da mesma moeda. Se existe alguém para dar, tem que existir alguém necessariamente para receber. E pessoas de mentalidade rica são excelentes recebedoras. Eu até cifrei uma partezinha aqui que foi o seguinte: sobre a parte de mentalidade. Se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Eis, portanto, a minha sugestão. Como é mais fácil mudar a sua história do que o seu senso de merecimento, altere a sua história ao invés de preocupar-se em alterar o seu senso de merecimento. Tá, o último ponto que eu vou falar aqui nesse vídeo, e aí se você quiser saber os outros, tem link aqui na descrição para você adquirir esse livro, é basicamente o seguinte:
As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Ele vai te dizer que não importa quanto dinheiro você tenha. Se você tem R$1, comece a administrar o seu R$1, porque a partir desse momento, administrando um pouco, o universo vai se expandir. E eu acredito, ele fala universo, mas eu acredito que Deus e as leis de Deus vão colaborar para que você comece a administrar quantias cada vez maiores. Eu acredito nisso. Ele vai... Estão no tablet as minhas anotações, mas eu vou ver se eu vou deixar aparecendo aqui em algum lugar. Basicamente é o seguinte, ele dá a sugestão para a gente começar a administrar nosso dinheiro dividindo em 4 contas. A primeira, uma conta para as necessidades básicas, uma conta para poupança, uma conta para diversão, e essa conta tem que ser zerada todo mês, e uma conta para doações. E aí você pega 50% para a primeira e 10% para as últimas 3. E vai dividindo dessa forma, administrando cada centavo que você tem. Não negligenciando, dizendo que eu vou deixar para administrar somente quando eu tiver uma fortuna de alguns milhões, ou de algumas centenas de milhares. E ele diz basicamente o contrário. Se você tem R$1, comece a poupar e administrar aquele seu R$1. E no mês seguinte você vai administrando 2 e assim por consequência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem link para vocês comprarem na Amazon com frete grátis. Eu sempre coloco as melhores promoções aqui embaixo. E eu vou ganhar uma comissão, é claro, com isso. Você vai me ajudando a conseguir Eu bugo às vezes. E aí você vai me ajudando a patrocinar basicamente esse canal e a eu fazer vídeos cada vez mais bem feitos aqui pro YouTube. Deu uma bugada muito grande, espero que vocês tenham gostado. Eu tô lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tá em algum lugar. Ele tá aqui. São os meus livros de investimento. Deixa eu ver se vai focar. Focou. São os meus livros de investimento que eu tô com uns 2 anos eles na estante, comprei todos novos e nunca li, e agora eu acho que é o momento certo para ler. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô conseguindo centrar mais nesse tipo de conhecimento. Espero que vocês um dia também possam chegar nessa fase, ou se já estão ou se já passaram. Deixa a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acharam desse vídeo e sobre o que vocês acharam desse livro depois de ler. Um abraço, um beijo e tchau!